Bom dia a todos. É sempre bom estar aqui num dia gostoso como esse, não é? Não podemos reclamar não, a gente tem calor o ano todo, então de vez em quando uma mudancinha é boa, né? A Estela pode falar que é o mesmo agasalho de 10 anos atrás porque ela não engordou, ou não emagreceu demais. Muito bem, hoje nós vamos falar, vai ser a primeira parte, se eu não me engano são 4 partes, que a Marisa programou para esse capítulo, que é o Bem-aventurados aflitos. Ele é o maior capítulo do Evangelho. Não vou dizer o mais importante, porque o mais importante é aquele que a gente está precisando naquele momento, né? Ou aquele que você está estudando naquele momento, né? A gente sempre, quando está estudando o Evangelho, você fala, esse capítulo é o mais importante. Não, mas não, na verdade, depois você estuda o próximo, vai ser o próximo. Mas, se nós pudéssemos medir profundidade, também esse seria um dos mais profundos. Nós temos uma necessidade muito grande de respostas para as dores que nós estamos sofrendo neste momento, né? Não as dores que você talvez possa sentir um dia, você não fica pensando nisso, mas as dores que nós estamos sofrendo nesse momento, nós gostaríamos de saber por quê, de onde vem, por que é isso, como é que eu faço para me curar, né? E esse capítulo número 5 vai justamente nessa direção. Ele chama Bem-aventurados aflitos, que foi uma das bem-aventuranças, naturalmente, que é a grande consolação que Jesus nos trouxe a partir de cima daquele monte, que foi o que mudou a vida de todos os desesperados que estavam ao redor dele naquele momento, todos os necessitados, todos aqueles que estavam sem esperança, aqueles que estavam sendo escravizados, aqueles que estavam sendo humilhados pela hierarquia romana na época, e sem nenhuma voz, sem nenhuma consolação, propriamente dito, de que aquilo teria uma razão de ser, que eles teriam uma razão para ter esperança, uma razão para ter fé no futuro. Foi quando Jesus, então, foi o primeiro a falar para eles, bem-aventurados os aflitos. Ele falou, uau, alguém está falando comigo? Bem-aventurados os mansos, né? E assim por diante. Vale a pena ter as bem-aventuranças de memória, porque ela nos ajuda em tantas horas do dia. Então é por isso uma das razões que esse capítulo é tão importante, ainda bem que ele vai ser, vamos dizer, estudado vagarosamente e com profundidade. Bom, uma grande dilema da humanidade é sempre aquela história a diferença entre o porquê que nós não somos felizes, né? A grande aspiração da humanidade é a felicidade. Nós queremos ser felizes. Independente de como ou o que você chama de felicidade, talvez seja paz, talvez seja uma casa de campo, seja lá o que for, nossa grande aspiração é atingir essa felicidade. E ela vai variar de conceito de acordo com a sua distância ou proximidade da grande verdade, que é a verdade que o Cristo nos trouxe. Mas, ao mesmo tempo, ela nos coloca numa situação constante de perguntar por que sofremos? Nós estamos nessa pergunta, não necessariamente nós que estamos aqui nessa sala, que já estudamos bastante, ou ouvimos palestras, etc., mas essa é uma grande pergunta da humanidade. Por que sofremos? Né? O Buda, né, muito antes de Jesus Cristo, tinha essa dúvida. E foi em cima disso que ele criou toda uma filosofia salvadora, né? E aí a gente vê, como está escrito ali, que todas as pessoas de todas as classes, sem distinção, em algum ponto, vai fazer essas perguntas. Ou vai falar, eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, por que será isso? Porque você olha do lado e a pessoa parece tão feliz, a outra parece tão isso, tão aquilo, rica, ou sem problemas, e você, né? Por quê? Né? Eu não sou feliz. Eu até, isso agora não estava no meu script mental, mas eu até lembrei de uma chargezinha
que aparece aí, talvez no Facebook, é de uma, vamos dizer assim, uma pessoa, é um desses bonequinhos aí, que eu não me lembro qual deles, vamos dizer Snoopy ou qualquer um desses aí, chorando, 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 até que alguém chegou perto dele e falou, mas por que você está chorando? Ele falou, eu não sou feliz, eu não consigo ser feliz. Aí outra pessoa falou para ele, mas você não precisa ser feliz. E aí ele caiu na risada, e a história toda mudou, né? Então, mas o fato é que todos nós buscamos essa felicidade, mas temos muitas dúvidas de como funciona esse negócio. Esse capítulo número 5, deixa eu te dar uma sinopse rápida, porque nós parece que estamos um pouquinho atrasados, do que contém esse capítulo. Ele pode-se sumarizar o capítulo número 1 em 4 partes. A primeira delas é a justiça das aflições. Será que nós sofremos justamente? De onde vem? Como que eu entendo essa justiça das aflições? O que significam em nossas vidas? Por que sofrer? A segunda parte vai falar das provas e expiações. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, né? Eu costumo dizer provas, expiações e reclamações, porque a gente, nesse estágio, ainda reclama demais, né? Mas nós temos vários tipos de prova que vai ser coberta hoje ainda. Aí vem a resignação, que é um outro lado dessa medalha aqui, como sofrer. E, por fim, a vida futura, quando você o capítulo consegue fechar esse ciclo, né? Justiça das aflições, por que eu sofro, como eu devo sofrer, até, entendi por que eu sofro e essa é uma boa razão para sofrer. Então, por que sofremos? De que sofremos? Como sofrer e haverá recompensa? Vale a pena sofrer? Ok. Além disso, o capítulo depois tem uma mais longa, a maior extensão de instrução dos espíritos sobre os mais variados aspectos relacionados com o sofrimento, né? Como vocês podem ver aí, o bem e mal sofrer, o mal e o remédio, e assim por diante. Não há necessidade de ler, nem decorar, nem nada, mas só para dizer para vocês a importância desse capítulo para o nosso já. Não é o nosso amanhã, é o nosso já. Porque a partir do momento em que nós soubermos tudo sobre esse capítulo, ou o suficiente sobre esse capítulo, e internalizarmos isso, a nossa vida vai melhorar. Não a conta bancária, a nossa vida. Muito bom. Então aí está Jesus fazendo o Sermão do Monte e as promessas que ele nos deixou. Jesus, através do Sermão do Monte e toda a sua peregrinação por aqui na Terra, 2000 anos atrás, nos deixou muitas promessas. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista dele, ele estava apenas esclarecendo, né, o que esperar, o que vai acontecer. Então, no Mateus nós temos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Veja a importância disso. Não é apenas uma leitura. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é que talvez sejam, vamos ver depois como é que fica. Não. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Lucas também nos diz, nas mesmas intenções, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Ou seja, bem-aventurados os que sofrem, justamente, vai ser sempre, mas com resignação, que é o tema um dos temas do próximo sábado. Bem-aventurados os que incorporaram em si as palavras de Jesus, acreditando nas suas promessas.
Muito bom, vamos falar sobre a justiça das aflições. Nós temos essas dúvidas, né? Por que sofrem uns mais que os outros? Debaixo do mesmo teto, você vai encontrar, quando você cochilar, deixar baixar a guarda, você vai, mesmo dentro da sua casa, você vai fazer essa pergunta. Depois, por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Essa é a nossa preferida, né? Quando a gente encontra alguém que não é espírita e nunca pensou nisso, e jogar essa. Por que uns nascem desse jeito e outros nascem do outro? Porque uns nada conseguem, enquanto que outros, a vida parece sorrir o tempo todo, tudo dá certo. Né? Onde poder vira ouro. Né? E essas são algumas das perguntas, algumas das dúvidas comuns que estão no capítulo 5. Aqui é 99% do que vocês vão ver aqui, vocês vão encontrar no capítulo 5 escrito lá. Bom, aqui está. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. E aqui entramos no entendimento, no estudo dessa lei enorme, que é a lei de causa e efeito. Que não fiz nada, que vocês estão de prova. A lei de causa e efeito necessita ser compreendida, ela necessita ser analisada, ela necessita ser estudada cada vez mais. Mas, principalmente, ela precisa ser acreditada, ela precisa ser alguma coisa que nós até tenhamos medo. Né? O medo ainda é uma grande forma de nos prevenir de fazer besteira. Né? Por isso que existe o medo, que é para você pensar um pouco antes, pôr um pé atrás. Mas nós ainda não levamos a lei de causa e efeito 100% ao pé da letra. Né? A Joana de Ângeles, num dos seus livros, fala assim, cuidado como você trata as pessoas que você encontra pelo caminho, porque na volta você vai encontrar com elas de novo. Então, a gente tem que se pegar nessas coisas, às vezes, tão fáceis, não? Mas é isso. É um bumerangue tudo que você faz. Tanto do lado do bem, quanto do lado do mal. Né? E a indiferença, a falta de ação, às vezes, pode ser um mal, quando você poderia estar fazendo bem. Mas, enfim, aqui nós estamos dando tudo nesse capítulo, ele está, se tivesse um guarda-chuva, uma umbrella, seria a lei de causa e efeito. Continuando com a justiça das aflições, a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explicam aparentes anomalias que, para uns, parecem desmentir a justiça divina. Então, a fé no futuro significa, eu acredito nas promessas do Cristo, e eu quero seguir. Mas você olha para o lado e vocês começam a ter dúvidas, nós começamos a ter dúvidas quando, por exemplo, uma pessoa tão boa sofre tanto, nada dá certo, ao lado, talvez, de uma pessoa que não é tão boa, talvez seja uma pessoa ruim, e parece prosperar. Você fala, mas eu não estou entendendo. O que está acontecendo aqui? Será que eu estou na linha certa? Será que é por aqui mesmo que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Onde está a justiça divina? Por isso que a gente tem que voltar no slide anterior e pensar com um escopo muito maior. As vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, há de ser essa causa também justa. Okay? É preciso ter fé. Mas uma fé raciocinada, como nós falamos aqui no centro, quando nos cabe, né? Nós somos meio São Tomés ainda, não é verdade? Isso é parte do nosso estágio de desenvolvimento.
Já no próximo mundo, o mundo de regeneração, ninguém tem dúvida que existe Deus. Mas ainda nesse estágio que nós estamos, a gente é pego de guarda muito baixa, muitas vezes. Mas a fé no futuro exige fé em Deus, fé em Jesus. Todos estamos destinados a alcançar a perfeição. A lei de causa e efeito se encarrega de nivelar a todos até atingirmos a perfeição. Veja só que conceito muito interessante. Nós estamos aqui nesse mundo, não só nessa sala, mas inclusive nessa sala, em diversos níveis de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento moral. E estamos apenas nessa encarnação. Nós já tivemos muitas encarnações, alguém fala em mais de 1000, e nós ainda teremos muitas, infelizmente. E a gente vai subindo, mas imagina todos, se fosse colocar num gráfico, aqui embaixo, aqui no meio, aqui em cima. Bom, a lei de causa e efeito vai fazendo com que cada um vai se vencendo, se superando, até chegar num ponto onde estaremos aí vivendo um mundo fraternal, baixo um só pastor. Então, essa é uma das funções da lei de causa e efeito. É nos ajudar, nos ajudar a encontrar o caminho do crescimento. Através do quê? De lições, que podem ser as provas, às vezes podem ser expiações. Mas, sem dúvida, um aprendizado na prática. Por isso que não adianta, quando Jesus diz, conheça a verdade, e a verdade te salvará. Não é conhecer que nos salva, mas sim praticar a verdade. E a lei de causa e efeito nos traz toda essa possibilidade. Então, muitas daquelas perguntas que nós tivemos, porque uns nascem assim, outros nascem de outro jeito, porque uns são ricos, outros são pobres, porque uns são inteligentes, outros são diferentes. Bom, naquele quadro que nós estamos falando, está tudo dentro desse processo de crescimento e onde dificilmente nós estamos no mesmo nível. Nós estamos em níveis diferentes. E também isso tem uma razão de ser para que nós possamos e devemos dar a mão para quem está atrás, e sempre ter a humildade de pegar a mão do que está na frente. Humildade. Para ele nos puxar. E assim a gente vai subindo todos juntos, não é? Ok, causas do sofrimento. Elas podem ter... são duas. Elas podem estar nesta vida atual, tem bastante. E elas podem estar em vidas passadas. E que são consequências naturais do caráter e do proceder dos sofrimentos. Então, aí começa a gente, quando nós falamos do dia que nós entendermos, incorporarmos e praticarmos, etc., a lei de causa e efeito, a gente não só vai entender por que nós sofremos, mas nós vamos poder o quê? Diminuir o sofrimento futuro. Eu, por exemplo, quero ficar pelo menos 500 anos lá no umbral, quando eu sair dessa, que eu não quero passar pela grande transição, que vai ser meio complicada. Mas aí eu fico frustrado, porque o próprio umbral vai ser destruído na lei não na lei, mas no processo de limpeza desse globo aqui. Mas, enfim, quando nós soubermos que tudo que nós fazemos tem um efeito que volta para nós, Eu até estou me lembrando agora de uma situação num outro centro, onde estávamos na discussão, e a discussão estava indo para o caminho errado. Era a leitura de um parágrafo do Evangelho, que gerou uma discussão errada, onde umas 2, 3, aí foram somando 4, 5 mães, estavam falando sobre como tratar os filhos, que às vezes você precisa bater, às vezes você precisa fazer isso, e fazer um monte de coisa errada, pelo menos do ponto de vista científico e do ponto de vista da nossa doutrina. E eu falei, gente, não precisa ficar preocupada
se você está batendo demais, xingando demais, chacoalhando demais. Porque tudo que foi em excesso retorna para você. Tão simples quanto isso. Né? Foi uma maneira jocosa de falar o que nós estamos falando aqui agora. Né? Nós vivemos lançando bumerangues bons, né? E ruins, ou neutros. E eles voltam. Né? Voltam em termos de o quê? Graças, né? Ou voltam em termos de lições que nós temos que passar. Né? Então, para nos consolar um pouco, né, tem uma mensagem do André Luiz, num livrinho pequenininho assim, chama Coragem, aonde ele fala que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Com a profissão mais correta, e com as ferramentas mais adequadas para nós. Essas não são palavra por palavra, claro, né? Para nós cumprirmos a nossa obrigação, e que nós não só nos prometemos para a nossa melhoria, mas nos endividamos com Jesus, né? Para vencermos os nossos desafios nessa vida. Então, aquele marido que você não gosta, aquela esposa que não sei o quê, se você estiver com a pessoa certa, você não cruzou nenhum caminho errado, é parte do que nós temos que fazer. Eu tenho até uma historinha muito interessante com um outro grupo, onde a mulher falou, não aguento mais meu marido. Ele é isso, ele é aquilo, ele não me dá isso, ele não me dá aquilo. Vamos pegar um caso aqui, mas ele não me dá afeição. Eu gosto, eu sou uma pessoa para ser amada com carinho, com muita afeição, isso e aquilo. Falei, bom, então, o que você vai fazer? Você vai largar dele? Fala, não, porque ele tem isso aqui de bom, 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 isso aqui de bom. Falei, então, veja só qual é o final da história aqui. Tudo isso que vem para você naturalmente, sem você ter que correr atrás, são as coisas que você já conquistou. Essa que não vem para você, são as coisas que você ainda tem que conquistar. Tão simples quanto isso. Né? E por isso que nós estamos onde estamos, com quem estamos, por que estamos, etc, etc, etc. E é uma regra geral, mas acho que ilustra bem essa situação. No livro, nós temos que sair um pouquinho do Evangelho, porque tem tanta coisa legal, muita informação super interessante, bem pedagógica no livro Céu e Inferno, na parte das penas futuras. Código Penal da Vida Futura, na verdade. Vamos dar uma repassadinha rápida nele. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Os dois lados são levados em conta. Não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não há uma só ação meritória que se perca, que não seja considerada. Então, no nosso livro, na nossa contabilidade, ou vamos dizer assim, na nossa ficha, né, lá no outro lado, tudo está sendo computado. Então, nada é perdido. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não na atual existência, nas existências seguintes, porque todas as existências são solidárias, né? É uma continuação. E às vezes o nosso débito está tão grande lá em cima, conosco mesmo, naturalmente, aonde você vem aqui nessa encarnação para trabalhar em 10% da coisa. Né? Mas o fato é que nós somos eternos, assim como Deus é eterno, e Ele não tem pressa. Nós vamos pagando tudo que nós temos que pagar. Em uma encarnação, eu vou trabalhar nesse assunto, na outra eu volto de esposo
da minha mulher atual, porque aí chegou a minha vez de fazer para ela o que ela fez por mim. Bom, e assim vai a vida. A vida vai passando. Mas aqui não existe um mal que não seja considerado, nenhum bem que não seja considerado. E, importante, nem tudo... Bom, nós já tínhamos visto isso, nem todas as aflições que nós sofremos vêm de trás, mas ela pode vir daqui mesmo, dessa encarnação. Né? E aquilo que você não paga nesta encarnação, geralmente, na verdade, a gente não paga inteiro, nós vamos depois trabalhar nelas nas próximas encarnações. Apesar de o espírita não gosta de falar de castigo, porque castigo parece que vem do tempo do Deus de Moisés, antes disso, olho por olho, dente por dente, castigo, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Bom, e o próprio Evangelho usa a palavra castigo, pelo menos nas traduções. Então, se a gente falar isso, quando a gente tocar nesses assuntos de compensação, de lições, expiações, etc., vamos sempre lembrar que somos nós mesmos que estamos nos impondo isso, debaixo da lei de causa e efeito, dentro da justiça divina. Né? Se você quiser considerar um castigo para você mesmo, né? Como eles dizem em inglês, be my guest. Vai em frente. Mas, na verdade, são lições, são coisas que nós fizemos mal, que nós estamos refazendo. Outras coisas na vida material nós temos que refazer. Continuando no céu e inferno, pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em existência anterior e das imperfeições que a originaram. Ok. Esse é um ponto muito interessante, pouco valorizado, pouco debatido, né? Mas eu me lembro, um tempo que talvez vocês aqui nem conhecessem ainda o Adenauer Gonçalves, Novaes, desculpa. Quando ele veio aqui uma vez, não sei quantos anos atrás, 10, 12, e ele foi fazer uma palestra lá em Miami, no Bezerra de Menezes, e eu fui. Ele estava justamente falando nessa palestra uma coisa bem correlacionada com isso, que é nós, pelas nossas características psíquicas, personalidade, nossos jeitinhos, a nossa forma de reagir, a nossa forma de falar, a nossa forma de enfrentar a nossa realidade atual, aquilo que nós não gostamos, aquilo que nós projetamos nas outras pessoas. Quando você tem, vamos dizer assim, a intenção de se autoanalisar, você vai chegar à conclusão de que aquilo faz parte de um processo de recuperação seu, né? Faz parte de alguma coisa que veio do passado e que agora você está tentando se livrar. Ou faz parte de uma expiação, ou faz parte de uma prova específica sobre, por exemplo, você era rico e muito avarento, agora você veio aqui rico ou pobre, mas numa missão, normalmente de pobre, aprender o que significa a humildade, a caridade, né? Solidariedade. E você está se debatendo com aquilo, porque se você é assim naturalmente, você não vai ter problema, você não vai ficar pensando nisso, mas se aquilo te faz mal, então você vai ver que isso tem a ver com o teu passado. Então, problemas na área sexual, problemas de adição, né? Drogas e outras coisas mais. Você fala, bom, ok, isso aqui não faz parte do meu novo eu. Então, você vai ver que isso é alguma coisa que vem do passado. Vale a pena. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é uma forma de aceitação, de resignação, de consolação, etc. Você vê que você deve para você mesmo uma coisa. E você, então, vai passar a trabalhar aquela coisa com muito mais vigor, mais aceitação, mais resignação, mais amor.
Isso se aplica também em relacionamentos. Né? Okay. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. Aí está, apareceu a palavra castigo. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. O espírito é sempre árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela insistência no mal ou suavizá-los, até mesmo eliminá-los pela prática do bem. Então, não existe assim uma fórmula. Fala, bom, ok, de acordo com o que você está sofrendo aqui, você, com 70 anos de idade, você vai estar ok. Ou você ainda precisa de mais 2 encarnações. Não. Tudo depende do nosso esforço. Por isso nós somos estudantes, porque nós queremos aprender para fazer melhor, e fazendo melhor, você termina mais rápido. Não é verdade? Imagina a situação daqueles que não acordaram ainda para a verdade da vida. Eles vão demorar muito mais tempo que nós. Que bom que nós estamos estudando. Assim a gente pode trabalhar e ganhar mais terreno mais rapidamente, e chegar mais perto, né, dos mundos felizes muito mais rapidamente. Eu costumo dizer, provavelmente vocês já ouviram, que Cristo veio, quando veio aqui há 2000 anos atrás, ele nos deixou delineado a menor distância entre onde nós estamos hoje e os mundos felizes, a menor distância. Então, nós temos aí o mapa de como chegar lá mais rapidamente possível. Agora, se você quer fazer uma parada, fazer um desvio, que não tem problema. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio. Né? Mas aí vem Paulo e nos diz sobre o livre-arbítrio que nós podemos fazer o que nós quisermos, mas nem tudo nos convém. Então, aí entra a nossa capacidade de falar, isso não me convém. Eu poderia fazer, mas não me convém. Eu não estou aqui para isso. Muito bom. Arrependimento, expiações e reparação. Que ótimo que eu pude trazer isso aqui, a oportunidade de trazer isso aqui, nesse capítulo, porque é uma outra coisa mal entendida, ou não pesquisada, né? Porque a gente também não pensa em todas as perguntas, elas vêm naturalmente. Mas aqui está uma muito, muito importante para nós. Vamos ler um pouquinho mais. Constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, esse é o processo de como apagar, como quitar uma dívida, né, do ponto de vista espiritual. São Pedro nos diz, transformar os sofrimentos em desafios, desafios em sacrifícios, sacrifícios em aprendizado e depois o aprendizado em bênçãos. Olha só o caminho aí. Então, vamos voltar na primeira frase lá. Arrependimento, expiação e reparação. Uma pessoa consciente, né, o suficiente para poder sentir, ver, quando ela faz um mal, a primeira coisa que vai acontecer é ela se arrepender daquele mal que ela fez. Onde eu estava com a cabeça? Por que eu fui ofender essa pessoa? Meu filho, minha mãe, meu marido, sei lá o que for. Onde eu estava com a cabeça? Eu não estou feliz, eu estou arrependido do que eu fiz. Bom, a segunda coisa que acontece, na verdade, que não está ali, mas é parte da primeira, é o remorso. E o remorso, na verdade, também é parte da expiação. O remorso é uma coisa muito dura, uma coisa que não te deixa dormir. Remorso é quando aquele teu arrependimento atingiu um nível tal que te faz sentir muito mal, né, consigo mesmo. E então você começa a expiar através do sofrimento autoimposto. Fala, bom, ok. E qual o próximo passo? Reparação. Você vai sair dessa situação primeiro a partir do momento que você reparar o que você fez de errado.
Às vezes é possível, na mesma encarnação, por isso Jesus nos disse, antes de deixar sua oferenda, se tem alguém contra quem você tem algum problema, ou tem problema com você, vá, reconcilie-se, depois volta e faça a sua oferta. É dentro desse espírito. Aqui vem a reparação. Reparação é a forma de nós não só pagar o que nós fizemos de errado, mas nos reconstituirmos e poder retomar, lembra da história dos desvios? Poder retomar aquela linha mais reta em direção ao Cristo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste em sofrimentos físicos e morais que lhes são consequências, seja na vida atual, e aí vem, por isso que eu sublinhei, na vida espiritual após a desencarnação e depois na existência futura. Não vamos esquecer que tem aqui um hiato. Nós estamos aqui, fizemos o que fizemos, vamos dizer que o bumerangue que nós jogamos era mal, era alguma coisa ruim. Depois você falar, então, na próxima encarnação eu vou pagar? Antes, você vai lá para cima em condições que não vai ser a que você desejaria. E em algum lugar está escrito que o inferno começa no momento em que você descobre que você não é o que você deveria ser. E aí começa. Mas lá em cima nós vamos passar por várias fases também. A gente primeiro, conforme a extensão do problema, nós podemos passar anos e séculos atormentados. Quem participa de reuniões mediúnicas, vê isso, gente que vem do ano 2000, vem da época do Cristo. Ou, mais comum mesmo, é gente que está há 100 anos, 200 anos. Ele se jogou de cima da ponte, que não existia ponte ainda, da onde ele se jogou, ele fica naquele processo de se jogar lá de cima e sofrendo. Enfim, tudo isso tem uma razão. Aquele que leu Nosso Lar, então vai ver o que diz o André Luiz sobre isso. Levou muito tempo para ele perceber qual era a realidade. Os espíritos maus em torno dele, atormentando ele por 8 anos, gritando no ouvido dele, suicida, suicida. Ele não fazia a menor ideia por quê. Bom, no primeiro dia, aí vai trabalhando. Bom, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem nós fizemos o mal. Já falamos sobre isso. Quando a perspectiva da reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos, bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas. Aqui aparece uma coisa aqui que a gente vê mais na religião católica, que você está saindo daqui, você vai para o inferno, para o céu, e esse é o seu destino final, eternamente, né? E aqui é uma menção a isso porque havia sido discutido antes, no mesmo livro. Mas esse parágrafo está dizendo uma coisa de extrema importância que nós já falamos aqui, vamos repetir. Quando nós mudarmos a perspectiva da lei de causa e efeito, o mundo será melhor. Porque eu não vou querer te magoar. Porque é a história da Joana. Cuidado com o que você faz para as pessoas que você encontra no caminho, que na volta você vai encontrar com ela de novo. Então, se você sabendo que tudo que você faz tem um impacto em você mesmo, você vai pensar melhor, antes de fazer. Causas do sofrimento, saindo agora, voltando para o Evangelho. A vida presente ou causas atuais? Nós falamos que tem causas dessa vida, causas da vida anterior. Nós somos o capitão desse navio. Nós que causamos para nós, dentro da lei de causa e efeito, os nossos sofrimentos têm uma relação direta com a nossa necessidade de quê? De aprendizado. E, conforme o aprendizado que você precisa, você é enviado para uma certa escola, modo de dizer. Então, mas nós, enquanto estamos aqui na vida atual,
A Joana de Ângeles, num outro livro, nos conta qual a proporção dos nossos sofrimentos que tem a ver com essa vida mesmo, né? É uma proporção grande. Por quê? Por falta de ordem, de perseverança, ordem aqui no sentido de disciplina. Se nós fôssemos mais disciplinados, a gente não faria certas coisas. Nós não correríamos certos erros. Não é? E nós não teríamos depois que sofrer as consequências. Pega um exemplo mais banal que tem, não poderia ser pior, mais fácil que esse, do dia após uma bebedeira. Acho que isso deve ser o efeito, mas eu sei qual foi a causa. Não poderia ter um exemplo mais banal que esse, mas aí você expande isso, né? E nós vamos ver um pouquinho mais aqui. Por proceder mal, por não limitar os desejos. Buda, voltando lá na história do sofrimento, segundo ele, a maior, vamos dizer, a raiz do sofrimento é a ignorância. Ignorância aqui no sentido, ignorância dos valores reais da vida, né? Naquele tempo não existia Jesus Cristo ainda, tal como nós vemos hoje. Claro que ele existia, mas ele não tinha vindo ainda. E uma alavanca enorme, né, dentro dessa ignorância, dentro do nosso sofrimento, continuam ainda até hoje, os nossos desejos. Nós desejamos muito mais do que nós podemos ter. Não todo dia, nem todo minuto. Mas quando vem alguma coisa nesse sentido, quando você passa por um desejo muito forte, quando você passa a viver aquilo, você está sofrendo. Mas o pior é quando esse desejo, né, por isso que eu pus esse tipo de figura aqui, leva a crimes, leva a você cometer erros cuja solução é de longo prazo. Uniões desgraçadas baseadas em interesses, né? E você fala, mas meu casamento não deu certo, não está funcionando. Eu vejo fulano, eles andam sempre de mão dadas, isso e aquilo. O meu não tem nada disso, não tem afeição. Bom, você cruzou a linha, ou se não foi na vida passada, foi nessa, e você buscou alguma coisa que não tem nada a ver com, não estão nas raízes da felicidade, né? Falta de moderação, né? A moderação existe como uma tesoura para cortar o quê? Os excessos. Isso é moderação. Moderação é a tesoura que corta os excessos. E tudo que você faz em excesso não é bom. Desde comer, não, uma coisa, né, tão comum, tão banal, desde comer muito até desejar muito, como nós falamos agora há pouco, e tantas outras situações. Então, é sempre bom nos perguntar se nós estamos sendo moderados no que nós queremos, no que nós estamos fazendo. Pode ser por doenças e enfermidades derivadas da imprudência, né? Nossa, isso é muito comum também aqui, né? Existem, por exemplo, doenças somatizadas, os excessos de todo tipo, como a gente tinha falado. Então, nós podemos nos enfermar, porque é assim que funciona. Isso foi tema da minha palestra aqui 2 semanas atrás, numa quinta-feira, sobre o ser consciente, onde o funcionamento do nosso corpo depende do funcionamento da nossa mente. Isso não, o Espiritismo naturalmente já tinha nos revelado isso, mas agora temos a ciência também atrás disso. E se você não tem governo da sua mente, você não tem o governo também do seu corpo. Porque as células reagem de acordo com as suas mentes. Se você continuar pensando que você vai ter câncer, você vai ter. Pais que são infelizes com seus filhos porque não fizeram o que tinham que fazer,
Aqui precisa tomar cuidado, porque numa linha só é perigoso colocar isso, mas tem muitas coisas que nós deveríamos ter feito e que deixamos de fazer por ignorância, né? Naturalmente, aqui tem um lado do próprio espírito envolvido aqui, que é do filho, que é um ser também imperfeito, né? Mas colocando no contexto correto, nós vamos ver que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrar Pai e Mãe, vai nos explicar a nossa função como pais é identificar as más inclinações do nosso filho e trabalhar em cima delas. Ok, a quem então podemos responsabilizar por tudo isso? Falta de moderação, né? A falta de disciplina? A ninguém, a não ser quem? Nós mesmos. Os males desta categoria seguramente formam um contingente muito grande, etc. Nós já falamos sobre isso. Ok, causas do sofrimento, vidas passadas agora, falamos sobre vida atual, agora vamos falar sobre vida anterior. A regrinha é básica, se você sofre de alguma coisa que você não sabe de onde veio, que você não encontra nessa vida, ela vem do passado. Se não, por exemplo, uma criança que já nasce com um problema, de onde veio isso? Ela não teve nem tempo de fazer nada ainda. Ou mesmo certas coisas que você fala, mas como que eu fui pegar isso? Como é que foi isso? Né? E tem coisas que a ciência não sabe explicar ainda, por exemplo, Alzheimer. Né? Tem coisas que o Espiritismo explica muito bem, doenças do espírito, e que nós estamos aqui para trabalhar, para aprender com elas, vamos dizer assim, no sentido de que ela nos levar ao procedimento correto, ao aprendizado correto, ao comportamento correto. Então, existem males que parecem nos afligir, que parecem fatalidade, como perda de entes queridos, acidentes, que não havia nenhuma forma de você prever e prevenir, os reveses da fortuna, as pragas naturais, as doenças, as enfermidades, como idiotismo, coisas desse tipo. Aí nós poderíamos citar um monte aqui. Não tem nada a ver com você, né? Eu não mereço isso. Por que eu? Veja o fulano, ele faz muito mais que eu e não tem nada disso. Bom, você já fez no passado. Aí entra de novo a história que nós vemos falando aqui insistentemente, compreender a lei de causa e efeito. Homens que não é sempre castigado em sua existência atual, porém nunca... Bom, já discuti bastante isso, né? Se você não paga nessa, paga na próxima. Ou faz um down payment nessa, né? 20%, e depois os 80% fica para a próxima. A prosperidade do mal é momentânea. Por que a prosperidade do mal é momentânea? O mal, a única coisa que vão ficar conosco eternamente é o bem. O mal é para nós trabalharmos, por isso que nós sofremos. Trabalhar é duro. Até extinguir o mal. Ele fala prosperidade, quer dizer, o mal prospera em nós, mas não para sempre, porque Deus nos coloca de uma forma ou de outra no caminho. Provas voluntárias. Alguém aqui tem alguma prova voluntária nessa vida? Pois é. Existem também aqueles que estão lá em cima e falam, estou cansado de ficar aqui em cima, eu quero descer um pouco. Mas você não tem nenhum motivo para espiar, para sofrer, por que você quer ir lá para a terra? Eu vou arrumar um motivo. Eu quero terminar de aperfeiçoar a minha capacidade de fazer caridade. E você vem aqui e passa por uma prova que não tem nada a ver com a sua necessidade real, né? Olha aqui, Madre Teresa, Chico Xavier, que tinha um filho adotivo, claro, que está por aí ainda, não sei, agora ninguém vai mais falar sobre ele, mas que deu muito trabalho. E temos vários exemplos assim, onde pessoas falam, mas como? Pois é, talvez seja, né? Então, na verdade, esses grandes missionários, eles passaram por coisas muito difíceis aqui.
São Francisco morreu cego naquela época para curar o que ele tinha nos olhos. Então, sem anestesia, eles puseram 2 ferros vermelhos nos olhos dele para matar, mas matou os olhos também. Mataram os olhos do pobre São Francisco e assim vai. São as provas voluntárias. Não se deve crer que todo sofrimento na Terra seja necessariamente indício de uma falta determinada. Não raro, são simplesmente provas escolhidas por um espírito para completar sua purificação. Então, agora, eu sou o grande consolador de vocês. Tudo que vocês estão sofrendo são provas voluntárias para completar, né, a sua purificação. Que tal? Né? A expiação serve sempre como prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Aí vai falar, mas, na verdade, qual a diferença entre expiação e prova, né? Expiação é quando você está trabalhando num mal específico, né? Ou tem endereço certo, você está aqui para pagar uma culpa. E conforme o tamanho dessa culpa, maior o sacrifício imposto pela expiação. Por isso nós temos gente em cadeira de rodas, gente surda, surdas, outras, enfim, da miséria, outras nascem lá no, sei lá, no outro lado do mundo, onde existe tanta iniquidade, tanta terrorismo, etc. Tem crianças que morrem com fome, em pouca idade. Tem um monte disso acontecendo aqui enquanto nós estamos conversando. São expiações. As provas são mais genéricas, né? Ela tem a ver com, vamos dizer assim, que nós estamos ainda desenvolvendo. Nós começamos, no começo, quando fomos criados por Deus, nós só tínhamos instintos, né? Aí nós desenvolvemos as sensações. As sensações são aquelas coisas que você consegue captar através dos 5 sentidos. E aí nós conseguimos... Aí entramos numa outra fase de desenvolver o quê? Sentimentos, do qual o maior deles é o amor. Ok. Nós estamos aqui nessa linha. E as provas são esses desafios que nós encontramos para aprender o caminho, para aprender o que nós temos que aprender. Por isso, expiação é sempre uma prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Então, eu acho que com isso, eu desejo a todos um ótimo fim de semana, e uma ótima semana, e muito obrigado pela paciência. E a gente nos vê em breve, tá? Um abraço. Obrigado.